pontos. Opa! Boa noite, Boa deputado. noite, meu amigo. Tudo bom? Tudo Tudo. Aqui certinho? é o Pedro do Movimento Liberdade Conservadora. Só deixa eu arrumar aqui, Pedro. Só um minutinho, querido. Deixa eu só arrumar meu microfone aqui. Beleza. Agora fechou. Fechou? Beleza, Pedro? Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer sua presença aqui com a gente e, e dizer que, para nós, do Movimento Liberdade Conservadora, é uma extrema honra, né, ter sua presença aqui. Eu já te acompanho há bastante tempo e resolvi fundar o Movimento Liberdade Conservadora junto com mais alguns colegas, devido à atuação suas lá. Agora vamos fazer algumas perguntas aqui, né? Legal, Pedro. Sobre. Pode continuar, por favor. Não, como é que é a atuação da esquerda em Santa Catarina? Né? Como é que é essa, essa visão que você falou num vídeo recente que suas pautas não passam na CCJ, infelizmente. Como é que é lidar com isso? Bom, primeiramente, é um prazer poder conversar aqui com vocês. Estou iniciando esse trabalho. E esse trabalho que é tão importante, Pedro, porque só dessa forma a gente vai conseguir conquistar as pessoas no quesito cultural. A gente tem que conversar, a gente tem que mostrar as nossas ideias. O conservador, ele é um cara que ele só quer viver a vida dele de forma comum. Ele quer trabalhar, ele quer ir para a igreja, ele quer voltar para casa, comer um churrasco, ele vai para a faculdade, ele só quer estudar, passar, para se formar, para trabalhar, ele quer fazer as coisas comuns. Então ele não é um cara, ele não é um ativista, né? Ele não está buscando uma revolução, ele não está buscando nada diferente nesse sentido. Então no aspecto cultural, nós estamos sempre perdendo. É como numa guerra, né? Imagina os índios, imagina os americanos, né? Sempre a gente idealiza aquela guerra de índios americanos. Sempre tem aquele pessoal que é o atacado e tem aquelas pessoas que atacam. A pessoa que ataca, ela se movimenta, ela se motiva a te atacar. A pessoa que é atacada, ela espera o ataque para reagir. Então o conservador é isso, ele está na dele e ele só reage aos ataques. Ele é um cara que reage a uma condição diferente que é imposta a ele. Então numa universidade, tu não vai ver um conservador lutando, militando, berrando aos ventos sobre o conservadorismo. Você não vai ver isso. Você vai ver, muitas vezes, ele reagindo a um ataque, né, da esquerda progressista, né, quando eles tentam impor as suas pautas. Eles sim, como querem revolucionar, como eles querem atacar, eles são militantes, eles vão para cima. Né, e o conservador ele só reage aos ataques deles. Então, é muito importante esse movimento, o movimento da coalizão que nós fazemos aqui em Santa Catarina, esse movimento que vocês estão iniciando aí em Belo Horizonte, ele é muito importante porque é um espaço que a gente tem de poder conversar, de poder mostrar para as pessoas a verdade, de poder conversar, já que nós não somos militantes numa universidade, nós não somos militantes porque nós não temos pauta para militar, nós temos pauta só para defender para que não queira, para quem ataca a nossa moral. Então aqui é onde a gente pode conversar do que eles fazem, o que eles atacam, né? Poder mostrar com profundidade o que é ser conservador, porque às vezes a pessoa ela é conservadora por intuição, né? Pelos seus valores naturais que os pais deles passaram para eles, enfim, mas às vezes pecam de como atuar na política, no aspecto mais filosófico, no aspecto mais pragmática do conservadorismo,
numa atuação política ou dele na vida, né? Por exemplo, de que forma se posicionar em determinada situação, o que pensar, o que um conservador pensa na hora de falar sobre certos assuntos. Então, para que ele não fuja daquilo que é ser conservador, porque às vezes as pessoas confundem o que é ser conservador, né? Então, o movimento, pelo menos o que nós fazemos aqui, é procurar entregar para as pessoas exatamente o que é ser conservador, né? No aspecto mesmo filosófico mesmo, no aspecto pragmático do que é ser conservador. E eu tenho a missão de botar isso na prática política aqui em Santa Catarina. É isso que a gente está fazendo. Então, parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, realizando, idealizando essa página, idealizando esse grupo, que isso é muito importante e que tem que ter aos montes, porque é dessa forma que nós vamos formar opiniões. Já sei, aqui é o nosso amigo João Paulo, fundador junto comigo do projeto. Já te acompanha há algum tempo. Boa noite, João Paulo. Boa noite, nobre deputado, tudo bem? Beleza, meu amigo. Muito obrigado aí também pela oportunidade. Parabéns pelos projetos que vocês estão iniciando. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação à juventude. Qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que é da parte de juventude que é conservadora hoje? Bom, é como eu estava explicando, né? A gurizada hoje em dia, né? Eu já fui jovem também, e é muito mais atrativo para o jovem fazer as coisas diferentes daquilo que o teu pai te ensina, né? Do que teu pai quer te ensinar. Ele só quer que tu vá para casa, que tu vá estudar, que tu volte, né? Que tu faça as coisas mais decentes possível. E na juventude, no geral, ele tende a querer experimentar várias situações, né, que muitas vezes não é do agrado do pai, ou o pai não gostaria, porque o próprio pai já vivenciou e sabe o que é bom, o que é ruim. Mas isso é normal da juventude. Então, geralmente, chega lá na escola e tu tens um professor lá que é descolado, professor bacana, né, um professor que ele é esquerdista, mas é um professor, né, que vai te incentivar a fazer coisas ruins, coisas erradas, dizer que aquilo é legal, faz isso aqui que é bacana. E é um professor legal, um esquerdista, o que ele vai fazer? Pô, ele vai gostar daquele professor. Ele vai começar a achar que aquele professor bacana, que está falando aquelas merda para ele, e que aquilo lá é legal. Ele vai acreditar naquilo ali. E um professor conservador, por exemplo, ele já é um professor mais enrustido, né? Ele vai querer fazer te ensinar a fazer o certo e não te motivar a fazer coisas erradas ou experimentar coisas na sua vida que você talvez não vá se agradar futuramente, enfim. Eu estou falando dessas ideologias mesmo. Então, o que eu digo? O jovem, primeiramente, ele tem que naturalmente gostar da política e procurar se envolver politicamente. O problema é que, para ele, na maioria das vezes, o que chega politicamente são essas pautas mais revolucionárias, porque o jovem ele tende a gostar mais dessas pautas revolucionárias. É uma tendência, né? Eu tenho um quadro aqui no meu gabinete que está escrito assim: quem não foi comunista aos 18 anos não teve juventude. Quem é depois dos 30 não tem juízo. Porque essas pautas que não funcionam, né? Quando tu não tem responsabilidade na vida ainda, tu acha que funciona e que pode funcionar. A partir da hora que tu entra no mercado de trabalho, que tu vivencia diversas situações, tu começa a ganhar maturidade. E quando tu tem maturidade, tu vê que essas pautas socialistas, como isso, não funcionam na prática. E aí tu passa a não gostar mais daquilo ali. Mas então é isso. Então o que nós temos que fazer? Para o jovem é estudar, procurar entender os dois lados, por que um lado é bom, por que o outro lado é ruim, procurar entender e principalmente estudar, porque ele vai passar por uma série de professores, seja na escola, professores na universidade, que vão pensar muito diferente do que ele pensa, e ele tem que estar fortalecido intelectualmente para poder sobreviver à doutrinação que muito provavelmente ele vai passar. E poder, acima de tudo, trazer pessoas para o seu lado.
amigos, às vezes a gente pensa, pô, aquele esquerdista lá, não vou falar com ele. Não, pelo contrário, tem que tentar pegar esse cara e convencer ele, trazer para o nosso lado. E na juventude é a base, né? Então, hoje nós estamos colhendo aí essas cretinices que a gente vê na sociedade, essas viadagens, tudo, porque um dia nós fomos omissos, né? E hoje nós estamos colhendo e pagando pelo preço que a gente mesmo causou atrás de ter sido omisso e deixar isso acontecer. Agora nós temos que resgatar, e isso leva 10 anos até a gente fazer uma nova geração. Tem aquela velha frase, né? O preço da liberdade é eterna vigilância. E a outra frase é a seguinte: a liberdade está a uma geração de ser perdida. Então, é mais ou menos o intuito nosso aqui, por exemplo, nós, o movimento Liberdade Conservadora, é fazer uma associação conservadora para atuar na cultura, educação, etc. Né? Porque a gente entende que só como você bem disse, deputado, só com um acervo maior de informação você consegue estar municiado da verdade. Porque realmente o discurso do adversário ele é mais enganador, ele é mais atraente, Exatamente. inicialmente, né? para mentes que não estão preparadas. Né? Mas a gente que tem uma cultura em cidades urbanas que propicia a esquerda. Isso aí as zonas urbanas são... A gente vê pelo que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, onde os Estados Unidos rural foi conservador. Por quê? A essência é conservadora, o cara tem que trabalhar desde cedo. Então não dá tempo de entrar essas pautas aí minoritárias, né? Então, E a própria esquerda, ela geralmente ela sai na frente nessa questão de guerra cultural, porque eles se utilizam de qualquer arma para chegar ao poder ou chegar no seu destino, né? Os fins justificam os meios. Então, em prol da revolução deles, eles vão roubar, eles vão matar, eles vão mentir, eles vão compartilhar fake news, eles vão usar de todas as formas. O conservador, ele busca a verdade. Se em algum momento ele recebeu uma notícia falsa, ele só vai compartilhar essa notícia se ele não souber que é falsa. Ele, por algum motivo, ele foi lá e compartilhou uma notícia falsa. A partir da hora que ele sabe que aquela notícia é falsa, ele não compartilha mais. Agora, o esquerdista não. Ele sabe que é falsa, mas mesmo assim ele vai compartilhar e vai fazer uma narrativa em cima daquilo ali para te incriminar, o que a gente vê acontecendo com o Bolsonaro o tempo inteiro. Então eles têm essa pauta, eles têm essa arma a favor deles que nós não temos, porque nós temos um freio moral. Nós buscamos sempre a verdade e a gente luta pela verdade. E a arma deles ela é uma arma que, infelizmente, pega pessoas desinformadas pelo meio do caminho e eles formam opinião. Então, muitas vezes, esses idiotas úteis, as pessoas que não procuram informação, eles são cooptados pela falsa informação, pela mentira e até mesmo pelas ameaças desse pessoal. Então, é muito importante hoje que se estude. Então, o nosso grupo de estudo aqui, ele procura fortalecer as pessoas intelectualmente também, para poder desconstruir a mentira. Infelizmente, parece ridículo, né? A gente tem que desconstruir as mentiras da esquerda, mas se a gente ficar quieto, nós vamos perder mais uma geração, porque foi isso que o conservador fez lá atrás. Deixa esses caras loucos berrar aí, nem vou me incomodar com eles, e deixa eles fazer o que eles querem, eu só quero viver aqui. Mas foi pensando assim que hoje eles tomaram a proporção que tomaram aqui no Brasil. Fala aí, João Paulo, faça a pergunta. Deputado, é difícil viabilizar um projeto na Assembleia Legislativa com a esquerda atuando? Vamos lá. Primeiramente, meus projetos eles geralmente são polêmicos, porque realmente eu não fico fazendo projeto de lei no intuito de encher linguiça, vamos dizer assim. Qualquer projeto de lei idiota só para dizer que eu fiz ou para fazer volume. Eu não trabalho assim. Então, todas as minhas propostas, ela tem uma finalidade, ela realmente muda alguma coisa. Por isso ela se torna polêmica, né? E os projetos polêmicos, naturalmente,
tem mais divergência, e tendo mais divergência é mais difícil de ser aprovado. Então, a esquerda não vota comigo na maioria dos meus projetos, em 90%. Só aquelas pautas mais comuns. E é difícil, sim, de aprovação, mas principalmente aqui na Assembleia Legislativa, porque eu não participo da patota fisiológica, da turminha, do vota no meu que eu voto no teu, deixa eu passar Toma essa lá da merda. cá, né? Passa essa merda desse projeto aqui, aí tu passa a merda do meu aqui, sabe? Então, assim, eu sou um cara chato, eu sou um cara criterioso. Então chega ali nos projetos, tá todo mundo votando bonitão, um projeto inconstitucional, um projeto que é do fulano, do amiguinho de todo mundo, eu vou lá e voto não, bato no projeto, digo por que é ruim. E isso faz com que eles pensem o quê? Então tu vai ver, Jessé, na próxima, quando tiver o teu aqui, eu vou votar contra ele, eu não estou nem aí pro mérito, entende? Então, por ser do cara chato, por ser do cara turrão, do cara que vota contra tudo, né? Mas eu voto contra realmente quando foge dos meus conceitos, né? Técnicos e também dos meus conceitos ideológicos, né? Já que o conservadorismo não é ideologia, mas vamos falar assim. Então, quando foge dessa pauta, eu vou bater. Não importa de quem é. Só que aqui, dentro da Assembleia, existe um coleguismo, né? Um corporativismo. Né? Então, dependendo de quem que for o autor, o projeto vai embora e ninguém vota contra. Então, por eu não fazer parte desse conluio aí, para os meus projetos, ele tende a ser mais difícil de serem aprovados aqui na Assembleia. Mas, para você, qual a principal dificuldade de uma ação conservadora, como o professor Olavo fala, que o que falta para a direita, ao meu ver, é o seguinte: sair das esferas digitais e atuar no mundo real como instituições, assim como o movimento conservador dos Estados Unidos atuou na década de 30 do século passado. Começou a formar instituições e para defender as pautas de forma organizada. Às vezes eu vejo a esquerda, tudo eles fazem um CNPJ, tudo eles fazem uma organização. Eu sou formado em administração. Eu já trabalhei, tenho pós-graduação na área de gestão pública. Eu trabalhei em 2 ONGs para fazer estágio obrigatório. Qualquer microempresário do shopping, não, deixa eu ajudar vocês aqui. E sendo que se a esquerda tomar o poder, quem que vai ser o primeiro a quebrar? Exatamente. Então, assim, é uma coisa assim, louca. E você via Lava-Dinheiro, eu nunca participei, mas você via Lava-Dinheiro, você via de toda sorte de crimes, assim, uma ONG, uma das ONGs que eu trabalhei, era de combate à corrupção. Você imagina se ela não combatesse. Então, assim, se combatendo a corrupção já, como diria o professor de compliance, né? Já colocava o erário numa destinação não natural, imagina se ela não combatesse. Se ela fosse a favor, colocasse cartaz na cidade. Então, assim, eu vejo que a direita, ela é a maioria, mas ela não tem coesão. Ela fica brigando, eu não gosto daquele, eu não gosto desse, e aí a gente perde terreno. Sim. Porque o direitista, ele muitas vezes tem medo de participar dessa organização, muitas vezes, por um certo preconceito. Porque muitas vezes, eu já ouvi isso aí, a gente vai aparecer dessa forma, parece os petistas, aí, ao contrário. Né? Eles vão achar que, não, calma, a organização, a gente não pode negar que a estratégia que eles estão usando, a estratégia do Gramsci, isso aí está sendo excelente a estratégia que eles usam. A gente tem que usar em nosso favor também. Mas é aquilo que eu falei, é que as nossas pautas, elas não são motivadoras como são as da esquerda. Porque a da esquerda, eles realmente querem mudar algo. Né? Então eles têm uma motivação maior de atacar, de se organizar, porque eles querem mudar um sistema. Nós não, a gente quer manter, né? Ainda que tem muita coisa errada, mas de forma geral, que nós somos em 80% cristãos no Brasil, ou conservadores,
Nós queremos só manter. Então a gente não tem a mesma motivação da esquerda em organizar. Mas sim, é importante essa organização. E essa questão de financiamento, ela é muito nítida. Na minha cidade, grandes empresários patrocinam rádios com pessoas com pauta de esquerda, que se dizem ser isentas, mas sempre que é possível eles dão aquela alfinetada. Enquanto que tem lá um radialista excelente, para mim, o melhor da cidade, e os caras não patrocinam ele. Ele mesmo fica puto, ele mesmo às vezes fala assim, pô, vou parar de me posicionar porque eu apanho, eu faço, eu falo, eu critico, e eu não ganho apoio desses caras, enquanto esses caras que eu estou representando aqui ficam patrocinando aquela rádio lá que os caras vivem metendo pau no Bolsonaro, por exemplo. Então, assim, isso é verdade, né? Porque a direita, a própria direita, muitas vezes não escuta o cara da direita. Aquele conservador que não tá nem aí para política, mas se tu for conversar com ele, tu vê que ele é um cara conservador, pelo menos ele tende a ser. Ele é um cara que, se tiver que escolher, ele vai para aquele que é mais modinha, independente se o cara é de direita ou de esquerda, mas ele tende aí, é igual tu, pô, o que mais tem é gente que é Bolsonaro e ainda assiste TV Globo, né? Tem um monte que é Bolsonaro e assiste TV Globo. Meu pai, por exemplo. Meu pai assiste TV Globo, apesar de ele não concordar, ele assiste. Só porque ele tem maturidade para ver a TV Globo e ver o que é verdade, o que estão exagerando, o que não. Mas muita gente não, né? Então, assim, ainda assim tem gente que patrocina essas pessoas. E é importante a organização. Só que tu vê, o próprio Eduardo Bolsonaro está tentando emplacar o PAC e não vai. É difícil, vai, mas poderia estar muito melhor, deveria estar muito melhor. Então essa organização é importante. Eu conversando com o Mário Frias da Secretaria de Cultura, ele fala assim, Gessé, nós temos dinheiro aqui para os projetos de cultura conservadora, mas não vem ninguém pedir. Agora, o que vem então, a cambada esquerdalhada está vindo aqui para ficar querendo fazer, eles vêm aqui fazer projeto do filme do Lula, de viadagem, de porcariada, de droga e tudo mais, e a gente é obrigado a liberar, porque se tiver dentro do padrão, não tem eu escolher se eu quero ou não. Eu sou obrigado só a liberar, se tiver dentro das normas. Mas o pessoal da direita não está vindo aqui pedir. E aí não tem projeto para a cultura da direita, porque ninguém vem fazer, ninguém vem solicitar. Então, assim, a esquerda ela é muito mais organizada e ela é muito mais motivada, porque eles têm esse anseio de mudar, de revolucionar. Então eles são muito mais motivados. E isso é um erro nosso, que a gente peca muito, muito. Então tu vê, numa eleição onde a hegemonia esquerdista dominava as ideias, ainda assim a gente conseguiu eleger o Bolsonaro, sem dinheiro público. Isso é histórico. E eu acho que nós vamos fazer isso de novo, novamente, em 2022. E nós estamos perdendo de reunir esse pessoal e organizar núcleos conservadores para estudar, para fortalecer as pessoas intelectualmente, para poder combater esse pessoal. Deputado, qual que é o cenário que o senhor vê para 2022? Eu acho que, principalmente, olhando quais os nomes que estão predispostos a participar, vendo esse cenário, eu não vejo nenhum para ser um representante da direita, não vejo outro. Então o Bolsonaro não é que o Bolsonaro é melhor, ele é o único, né? Não tem outro que possa dizer, não, esse cara vai representar as nossas pautas. Não tem outro. Então nós só temos o Jair Bolsonaro, né? Lógico, teriam outros nomes, se a gente for procurar, que poderiam representar até melhor que ele as nossas pautas. Só que ele é o único com chances de chegar lá. Né? Então, o príncipe é um baita cara, tal, é um jeito, mas eu não vejo ele com força para chegar. Né? Então, assim, hoje é o Bolsonaro, ele está no poder, né? Ele vai chegar na campanha, ele vai mostrar o trabalho que ele desenvolveu nesses anos de governo, né? Vai chegar para as pessoas, porque ele não usa a grande mídia para divulgar os trabalhos do governo federal, mas vai chegar na campanha e vai ter essa oportunidade. Então eu vejo com muito bons olhos, não importa se Lula vem, para mim, não é bom para a democracia e não é bom para a moral do Brasil que o Lula venha. Né? Espero que até lá ele seja condenado, preso, mas não é o que vai acontecer. Já fizeram tudo isso para realmente ele poder participar.
E se ele vier para o Bolsonaro é ótimo, porque daí reacende aquele antipetismo, né? Então, para nós, vai ser ótimo. E o único que vai poder combater o antipetismo é o Bolsonaro. Vai chegar no segundo turno. O pessoal que não vota no PT não vai votar no Lula, ou vai votar no Lula, ou muito provavelmente vai votar no Bolsonaro. Até porque pode até não estar gostando do governo Bolsonaro, mas ele não rouba, né? Então, o principal combate à corrupção é tu não corrompendo. E é isso que ele está fazendo. Então, tu vai pegar um cara, o Lula, que é um vagabundo, ladrão, corrupto, de um lado. E o Bolsonaro, que eu nem gosto do Bolsonaro, mas pelo menos o cara não rouba, né? E não está enchendo a gente de impostos, pelo menos vamos ficar com o Bolsonaro. Então, se o Lula vir, é de certeza, é Bolsonaro na caixa, não tenho dúvidas disso. Se não vier o Lula, não vejo nenhum outro nome para derrubar ele hoje. E o que o senhor acha do sistema político que acontece na Câmara dos Deputados para tentar denegrir a imagem do nosso presidente? O que a gente pode fazer para tentar barrar esse sistema? Bom, nós temos que, primeiramente, entender que nós como conservadores, nós temos que respeitar as instituições. Estou falando de instituições, não falando nomes, né? Estou falando de instituição, os três poderes, né, lá que nós adotamos aqui, e que é, sim, hoje o melhor sistema, ainda que não o ideal, mas não se inventou o melhor sistema que é o nosso da República, né, com as divisões dos poderes, idealizado aí por Montesquieu. Então, acho que esse é o papel do conservador, neste momento, é conservar as estruturas e os poderes e essa forma de governar. Então, nós temos que ser a favor disso. Sendo a favor disso, nós temos que respeitar o parlamento. Nós temos que respeitar desde a merda do Jean Willis até os outros que a gente concorda. Então, a gente tem que respeitar, faz parte, né? Não tem como a gente fazer um parlamento só com nossas pessoas, isso seria um autoritarismo, totalitarismo, e a gente não é a favor, nem combina com o conservador que luta pela liberdade. Então, o que nós temos que fazer é dar liberdade para esses caras falar e combatê-los nas ideias. Então, o que esses caras estão falando é desmoralizar, né? E nós temos meios para isso. Me desmentir. É o tempo inteiro. Infelizmente, é uma guerra eterna. Nós vamos ter que desmentir. É só abrir a boca que a gente já tem a verdade na mão. Né? Exatamente. Então, é desconstruir, é desmentir, é nos organizar enquanto sociedade, né? Ter grupos, nos mobilizar. Quando a gente for para a rua, ir para a rua, como foi feito dia 1 de maio. Então, é dessa forma. É uma guerra eterna. A partir da hora que a gente quer a democracia, nós vamos ter que respeitar. Agora a gente não pode aceitar, por exemplo, o que o STF está fazendo. Alguns ministros ali, né? A gente vê que descaradamente estão mesmo militando e condicionando a uma queda do Bolsonaro, seja antes da eleição ou na própria eleição. E usando o poder de forma errada. Nesse sentido, nós temos que ser contra. Mas não contra o STF, sim, certos ministros que têm meios constitucionais da gente derrubar os caras, que é através do Senado. E para isso a gente tem que pressionar os senadores para que façam alguma coisa. E não, vamos pelo jeito fácil, pega o exército e mete um tanque de guerra e destrói tudo. Não podemos pensar assim, porque isso abre precedente para a própria esquerda querer fazer isso também, né? Já que nós vivemos na democracia. Então não é assim, né? O caminho tem que ser sempre pelo lado democrático, que isso é ser conservador. Então é isso que a gente tem que fazer, desconstruir, lutar, ocupar espaços quando tiver oportunidade, né? E estar no meio defendendo e lutando sempre pela verdade. Deputados, o que você acha da gente, já que a gente critica muito a mídia tradicional, por que a direita, ao seu ver, não se mobiliza para fomentar as mídias que a defendem, né? Por exemplo, Terça Livre, Paralelo, etc. Eu acho que até estão já. Poderia ser muito mais, mas eu acho que até estão, né? Eu, por exemplo, eu assisto bastante Terça Livre, o Pingos nos Is está excelente, né? É baita canal de comunicação, pego muitos argumentos dali também, isso é importante. Mas e divulgar entre nós, né? E sempre que possível patrocinar, sim, ajudar, apoiar o Terça Livre.
por exemplo, que é ainda uma linha mais bem mais à direita do que o Pingos nos Is, né? Apesar do Pingos nos Is ser um pessoal ser muito bom mesmo na desconstrução das narrativas da esquerda, muito bom. Mas o Terça Livre uma ala um pouco ainda mais filosófica, uma área ainda mais raiz da direita e que precisa também ser impulsionado, patrocinado. E é questão de um incentivar o outro a fazer isso, né? Então, nós passar isso para as pessoas, vocês, enquanto grupo organizadores, passar isso adiante. Vamos patrocinar, olha aqui, olha esse cara aqui, olha esse youtuber aqui, que pô, o cara tá mandando bem. Então, divulgar entre nós, vamos ajudar, curte lá, compartilha. Então, fortalecer essas pessoas que dão voz, e que são pessoas que mudam a opinião de pessoas, né? Que constroem opiniões. Então tem que pegar esses caras e ajudá-los de toda a forma possível. Se não puder patrocinar, compartilhando e mostrando e levando ao conhecimento dos amigos. Mais alguma pergunta, João? Não, eu tô... Deputado, sei que sua agenda está bastante puxada, né? Eu te agradeço, cara. Sua disposição aí, pelo fato de até nos mostrar muitos caminhos que a gente está no início, né? Sim. Agora, para encerrar aqui, eu queria só deixar uma última pergunta. Como que ou foi sua atuação em relação ao impeachment do Faraó aí, né? Sim. Que caiu, não caiu, e aí? Então, o Moisés foi uma decepção, tá, para nós aqui do movimento, e nós entendemos que ele foi um cara que queimou o nosso filme aqui em Santa Catarina, tanto ele quanto a governadora Daniela, que assumiu interinamente. Nenhum deles fez nada de diferente. Então, para uma próxima campanha, vai ser extremamente difícil nós conseguirmos emplacar um governador do Bolsonaro, a não ser que esse governador Bolsonaro seja alguém já conhecido no meio político. Alguém novo, totalmente desconhecido, isso não vai mais acontecer. Porque, principalmente, eles vão usar a narrativa do governador Moisés e todos os erros do seu governo, de todas as suas traições, como alguém que não é bom, e nosso movimento realmente vai ficar bem com bastante dificuldade em tentar emplacar alguém novo novamente. Então, nesse sentido. Então, o governador Moisés, ele desde o início, ele tem se mostrado alguém que não está alinhado ao movimento. Ele não estava interessado nas nossas pautas, em nenhum momento. Infelizmente, nós na campanha, nós tivemos conhecimento do seu nome no último dia da convenção do partido. E, como é que nós íamos imaginar, né, que ele ia ser o que foi desde o início? Então, desde a hora que ele se elegeu, começou a descompatibilidade de ideia. Ele começou a nomear pessoas de esquerda no seu governo, centro, e deixando o nosso pessoal, o pessoal dos movimentos, de fora da construção política do seu governo. Isso é muito ruim, porque ele deveria ocupar o governo com pessoas da sua confiança e da confiança do movimento. Então ele descartou todo mundo. Então, quando ele nomeou as pessoas assim, dizendo que não, vou fazer um governo mais republicano, porque eu posso governar só para a direita, tem que governar para a esquerda. Quando ele começou assim, a gente já viu que a merda ia agarrar. Então, em vários momentos, ele destoou do próprio governo federal. O governo federal, num dia, falou o seguinte, lá no início do governo, o Bolsonaro: eu não recebo o MST no meu gabinete. Na semana seguinte, o Moisés, ele bate foto com o pessoal do MST aqui, porque ele não queria mais vincular o nome dele ao Bolsonaro. Ele queria desvincular. Então, quando o Bolsonaro metia algo polêmico, ele vinha aqui e fazia diferente do que o Bolsonaro, para dizer assim, não, eu não sou igual ao Bolsonaro. Então ele foi lá e convidou os caras do MST, por algum motivo, os caras foram lá dentro do Palácio da Agronômica, numa reunião com o pessoal do MST. Aí teve umas pautas de LGBT aqui, que os caras queriam colocar nome social na identidade, tal. Eu levei para ele e falei que, olha, pelo amor de Deus, né, não vai deixar isso aqui ser aprovado, vamos vetar, né, porque tinha sido aprovado aqui na Assembleia
no final do ano anterior do meu primeiro ano. Então eu queria que ele vetasse. Então ele disse, eu vou ver isso aí, eu não quero entrar nessas polêmicas, olha a cabeça dele, né? Aí depois veio o Bolsonaro, ampliou os defensivos agrícolas, né? Vamos ampliar as oportunidades de defensivos agrícolas para que dessa forma tenha mais concorrência e o preço baixe. E o que ele fez aqui? Ele taxou os agrotóxicos aqui, porque as pessoas têm que usar menos agrotóxicos. Então ele foi totalmente sempre em desencontro ao governo federal. Então, cada vez que acontecia, a gente batia. Aí ele foi para a Folha de São Paulo dizer que quem faz arminha na internet é extremista e está cometendo uma sandice na Folha de São Paulo. Então, aí a imprensa, sabendo desse destoamento dele, do Moisés, eles faziam questão de entrevistá-lo. E cada entrevista era uma merda que ele falava. Aí a gente aqui, né, ficava puteado com ele e metia pau, e onde eu fui o primeiro a... Não, mas é muito completa né, e isso aí com certeza fez com que o nosso próprio movimento, ainda que nós do PSL na Câmara, aqui na Assembleia, nós nos levantamos contra ele, dificilmente a gente vai reconquistar o que nós perdemos moralmente com o governo do Moisés e da Daniela. Infelizmente, essa traição, essa tara da direita por posições políticas, né, torna totalmente inviável quando o cara assume e aí ele se revela. Por exemplo, uma coisa curiosa aqui, é verdade que quando vocês tiveram que escolher um membro do movimento para representar na política, nenhum de vocês queria na reunião? Para representar o quê? No governo? Não, para se candidatar. Então, no meu caso ele foi assim, eu fui procurado pela executiva estadual, pelo presidente na época, porque eu fui recomendado para ele porque eu fazia os movimentos do Bolsonaro na minha região. Eu organizava as camisetas, os adesivos, eu organizava os encontros, os outdoor. Eu que encabecei isso desde 2000, comecei forte mesmo em 2017, mas antes disso eu já fazia os movimentos. Então, quando o Lucas Esmeraldino, que era o presidente do partido, ele foi recomendado o meu nome, porque naquela região eu que fazia isso, ele foi lá me convidar para ser o candidato, né? Porque a gente acaba se tornando uma espécie de liderança quando a gente engabeça alguma coisa. Mas eu falei que naquele momento, não quero ser candidato, nem é essa minha pretensão, nunca fui, não tenho esse perfil, imagina. Mas eu quero ajudar, eu falei para ele. Eu quero contribuir, se eu pudesse ser o presidente do PSL aqui, para mim vai ser um orgulho ser o presidente do partido do Bolsonaro. E eu vou ajudar. E foi isso que eu fiz, eu peguei a presidência, meu pai me ajudou, meu pai também é bem ativista, assim, nesse sentido, ativista político. Ele gostou da ideia, a gente pegou, abraçou, nós começamos a tentar descobrir quem seriam os nossos candidatos da região, a gente foi trabalhando assim, construímos as executivas, a gente saía do trabalho, eu sou dentista, meu pai também, a gente saía do trabalho e ia nas cidades vizinhas para construir as executivas da região, a gente deixou o partido redondinho para qualquer candidato que fosse o candidato da região, mas em nenhum momento eu quis ser. Aí a gente trouxe um deputado, o que é hoje, ele é deputado federal, o Daniel Freitas, e ele era vereador do nosso município. E ele é de uma família tradicional que na época era da UDN. O avô dele foi deputado federal pela UDN. Então ele era assim, né, tinha uma família conservadora, tradicional da cidade, e ele já era vereador. E nenhum político tradicional aqui do nosso estado acreditou no projeto. O próprio Lucas, que era o presidente do partido, ele buscou aqui alguns deputados que já eram deputados de sigla religiosa, assim, ninguém falava, vocês são loucos, isso não vai dar em nada. Ninguém acreditou no projeto, tanto é que aqui no partido do Bolsonaro só tinha 2 políticos, 2 vereadores. O resto era tudo pessoas novas, que nunca foram nada. Porque os tradicionais da política não acreditavam no PSL, não acreditavam na onda.
que o Bolsonaro ia conseguir encaixar um monte de gente. Ninguém acreditava, nem eu acreditava que ia ser assim do jeito que foi. Eu acreditava que nós ia botar o Bolsonaro, os outros não sabiam, né? Não tinha essa ideia. Então, quando o Daniel Freitas ele veio pro partido, ele aceitou a missão de ser o candidato a deputado federal, ele ele renunciou de vereador, veio, e no decorrer do processo, ele inventou de botar o meu nome. Não, Gessé, pô, tu que é o cara, porque ele não estava gostando muito das opções que ele tinha de dobradinha ali, né, da região. Nós tínhamos 3 candidatos, ele não gostava muito, não estava gostando. Dentre eles, eu ainda era o melhorzinho, segundo ele. Então ele começou a me motivar nesse sentido, e eu não concordava. Os caras estavam na minha frente, os caras queriam ali, né, eu gostava de todos eles, que o pastor, que eu até hoje converso, o cara é excelente, poderia ser um ótimo deputado também. Mas ele me motivou, lançou meu nome, botou em rádio, começou a falar e pegou meu nome, pegou um monte de gente, deu apoio. Eu cheguei lá para esses camaradas, essas pessoas, esses amigos que eram candidatos lá, que eram os pré-candidatos a deputados, eu falei assim, ó, tá surgindo meu nome aí, pô, tá vindo forte. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente conseguir emplacar pessoas. O que vocês acham de eu colocar meu nome também de pré-candidatos? Eu conversei com eles. E se depois lá na frente, na hora de homologar, a gente vê quem tiver melhor e os outros apoiam. Se um de vocês aqui achar ruim, eu já nem coloco meu nome, porque eu não tinha colocado meu nome, né? Então eu não estava achando justo eu botar meu nome agora, né, depois. E todos eles foram unânimes. Não, Gessé, pô, tu que construiu, tu que fez, teu nome tá aí, tu estás na frente de tudo, eu acho que é a tua vez e tal. Eles foram unânimes, me apoiaram. E eu vim e deu certo. Então, realmente foi uma coisa muito acaso. Foi uma missão, é uma missão de Deus estar aqui na Assembleia Legislativa hoje, com certeza. Muito obrigado, Gessé, pela oportunidade de conversar conosco, né? Aprender, porque é engraçado as coisas, né? Quem não quer entrar, quando entra, faz a diferença. Porque sabe que se precisar voltar para a vida comum, não pode estar lascado por traidores. Então, agora, a gente sempre entra naquele ponto, né? A direita que tem fetiche na cadeira nunca trabalha direito. E Exatamente. E a gente encerra essa live com essa ponderação. Às vezes é missão, né? Às vezes a gente tem que fazer, ó, não tem tu, vai tu mesmo, como diz aqui em Minas. Não tem tu, vai tu mesmo. Entendeu? Você que sabe articular, você que tá à frente aí levando tiro, toma mais uns 50 aí e tal. Então. Então, assim, é isso que fica de lição para aqueles que gostam de cadeira, não gostam das propostas. Um abraço, muito obrigado, cara. Valeu, eu que agradeço aí. Um abraço, deputado. Valeu, meu amigão. Obrigado também por vocês dois. Tamo aí. junto. E parabéns aí pela missão de fazer esse movimento. E contem com o nosso respaldo aqui em Santa Catarina também, tá? Boa sorte. Tamo junto. Grande abraço a todos. Forte abraço. Um abraço. Falou bem, né? E aí, gostou? Você gostou? Peraí, vamos sair. Não, vamos responder as perguntas das pessoas, velho.